Seja muito bem-vindo a mais um episódio do F360 Cast. Hoje eu terei como meu co-host aqui Luiz Augusto Pereira, diretor comercial e de Customer da F360. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, Maurício. Um prazer estar aqui com você e poder apresentar também e bater um papo com o nosso convidado. Bora, vamos que vamos. Vai ser muito bom hoje, hein? Você já se perguntou tudo o que você precisa saber para montar uma franquia de alimentos? Segundo o portal do empreendedor, o mercado de franquias de alimentação está em crescimento contínuo. Em 2023, o setor de franquias no Brasil cresceu 13,8%, alcançando um faturamento de mais de 240 bilhões de reais. Entre os segmentos, a alimentação se destacou, representando 17,9% do crescimento total. E para contar tudo sobre esse mercado, a gente recebe aqui hoje o Léo Polacchini, do grupo Polacchini, franqueado das marcas Bob's e KFC. Possui hoje 13 operações. Leonardo é diretor executivo do grupo Polacchini, que possui franquias das marcas Bob's e KFC, duas gigantes do fast food. Formado em engenharia civil, atuou na área por 8 anos, quando decidiu agregar o seu conhecimento aos negócios da família, indo trabalhar no Grupo Polacchini, fundado pelos seus pais, onde está há 11 anos. Léo, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela tua presença. Se pudesse apresentar um pouco mais. Tá joia. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Legal. Eu, antes de vir para cá, acabei ouvindo o primeiro episódio aí que vocês postaram com o Henrique. Boa. E achei muito interessante e me trouxe um orgulho ainda maior de estar aqui, porque saber que 15% do franchising passam pela finanças, né, pelo F360, é uma coisa surreal. Assim, vocês estão atingindo um tamanho que eu não tinha essa noção. Então, a gente já está há 4 anos com vocês, parceria. De fato, eu estou há 11 anos já no grupo. Hoje eu assumo como CEO, eu tenho essa função dentro de casa. Então, a gente tem uma empresa que é familiar. Meus pais acabaram fazendo a sucessão, então eu faço parte da segunda geração da família. E passei por uma transição grande aí dentro de casa, né? Tirar muitas vezes as culturas anteriores. Já são 21 anos dentro do Bob's. Então, desde 2003, quando eles começaram essa história, essa jornada, eu acompanhei isso, estava na faculdade, mas naquele primeiro momento eu quis andar sozinho, né? Entender qual que era o mercado. Trabalhei na HFIS, uma grande construtora. Na época, ela tinha ações na Bolsa de Nova York, mas para construção civil, para uma obra, isso era um desafio maior, porque para você trabalhar com padrões, processos, dentro de obra, com uma mão de obra que muitas vezes não é tão qualificada, Sim. É um grande desafio. E aí eu quis trazer toda essa expertise para dentro de casa no momento que eu me sentisse confortável e que eles tivessem a necessidade. E foi o que aconteceu em 2013, final de 2013, quando eu entrei para o grupo, para poder ajudar aí na parte de operações inicialmente. Então, entrei para implementação, operações, e há 2 anos atrás que eu assumi toda a diretoria executiva do grupo, quando a minha irmã, que cuidava da parte administrativa, ela resolveu também seguir o caminho dela. E aí, estamos até hoje aí, com essa atuada, desenvolvendo vários projetos, crescendo, graças a Deus. Então, Legal. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. E essa história de franchising, Léo? Porque, assim, o franchising, ele tem essa coisa dos padrões, teoricamente, menos risco, vamos dizer assim, né? Desde lá de trás, no início, já se pensava em expandir através de franquias. Claro, vocês acabaram entrando por essas marcas, ou em algum momento bateu ali aquela ideia de vamos montar um negócio próprio, vamos montar um negócio independente? Teve um pouco disso? Não. Como é que você vê o franchise no dia a dia para o negócio de vocês? É mais sólido? Ajuda por questão de padrões também, como você citou? Eu sou muito defensor do franchising, porque, de fato, como você falou, ele tem, em números, são dados que dizem que o número de fechamentos são menores do que aqueles que tentam se aventurar aí por negócios próprios. Eu, basicamente, em 2018, entrei com a minha esposa num negócio que ele tinha 2 anos, então era um negócio próprio, a gente assumiu isso. E ali eu pude entender qual que era a dificuldade de você estabelecer uma marca, de você estabelecer produtos, de você estabelecer uma rede social, de você tirar foto de produtos. Ele era voltado mais para a área do sem glúten, mais para a área de um empório onde tinha alimentos restritivos.
E ali eu enxerguei e dei o devido valor. Ou seja, mesmo estando desde 2003 no franchise, eu só dei o devido valor para o dinheiro que você paga ali no royalties todos os meses, né? Todo o marketing todos os meses, que é justamente o pacote que o franchising te dá. Então, se você não tem expertise, por exemplo, com um negócio e você se aventura em um negócio próprio, é capaz que ele dê errado porque são muitas arestas para você ir aparando. É um aprendizado gigante quando você tem um negócio próprio, mas esse aprendizado pode custar o fechamento dele, né? Então, até quando você consegue maior, suportar, né? O risco é maior para isso. Boa. E aí, quando a gente olha para o franchise, e na época eu acompanhei meus pais fazendo isso, eu estava lá na faculdade, tudo, e eu vi esse movimento todo. Então, eles foram lotéricos durante muito tempo, tiveram durante 30 anos lotérica, vieram da corporação, eles têm uma história muito legal, assim, junta, sabe? Poderia fazer um podcast só com a história deles, trabalhavam na Norton, de abrasivos, tudo, durante 15 anos, e depois migraram para a lotérica, era já entrando para o empreendedorismo. Mas meu pai sempre teve esse viés do empreendedorismo, desde cedo. A história dele, quando ele não tinha uma figura paterna presente, desde os 6, 7 anos de idade, ele engraxava sapato lá em Rio Preto para trazer sustento para casa, porque ele não tinha. Então, assim, existe por trás muito honrado, assim, sabe? Um por trás muito rico de um sofrimento, né? Como criança, como a situação de vida, para uma situação real. Então, ele passou por empreendedorismo, depois entrou no corporativismo e aí voltou para o empreendedorismo através da lotérica, que foi onde foi o meu primeiro emprego, né? Separando telecena, tirando bolão de Mega Sena, assinando, uma responsabilidade grande, né? Porque você imagina, você assina uma cota errada ali, o cara ganha 20 milhões, você tem que distribuir e tá errado. Então, assim, e aí, nesse movimento de entender, cara, eu quero crescer, eu quero voltar a crescer, por onde a gente vai de forma segura? E aí foi quando surgiram as oportunidades junto com o franchise. E aí, no mesmo momento, nem tá no script, acho que talvez vocês nem saibam, mas além do Bob's, no mesmo momento ele fechou com a Pastelândia. Então, a gente foi franqueado a Pastelândia durante 14 anos. E foi no mesmo momento, sem expertise nenhuma de alimentação, né, de ser, eu fiz engenharia de alimentos ou eu fiz gastronomia. Não, foi simplesmente da gestão do negócio, pegou um pacote pronto, pegou uma oportunidade de repasse. Então, as primeiras lojas foram de repasse do Bob's. E assim, o que se enxergava era justamente isso, segurança e menor risco na questão de você fechar a loja, né? Enfim. Ô, Léo, eu conheci teu pai lá na feira da ABF, foi um prazer conhecer o seu Luiz. E é incrível realmente a história do casal ali, do teu pai e da tua mãe. Foi muito bacana ter podido ter tido aquela conversa com ele. E ele me contou muito como é que, na época, né, ele fazia a gestão do negócio, né? De lá para cá, são muitos anos, óbvio, que ele mesmo foi evoluindo a forma de gerir o negócio, mas fazendo um retrospecto, olhando para trás, e o que hoje vocês têm em termos de gestão do negócio, o que melhorou e o que vocês mais investiram para conseguir manter e fazer crescer o negócio da família? Tá. De fato, é o que você falou. Meu pai e minha mãe, eles construíram juntos essa questão do Bob's, porque muito se fala da história do meu pai, mas se não fosse a minha mãe do lado dele como uma figura de processual, né, de arquivamento, né, e eu tô até hoje para descobrir uma pessoa que mexa tão bem em arquivos e seja organizada quanto ela, assim. Coisa que meu pai é totalmente o oposto. Então, assim, eles se complementavam nisso, eles se conheceram. Ele é mais a coragem, ele é mais o fazer e ela é mais tipo assim, ela passa o trator e ela pavimenta, vamos dizer assim. Exatamente isso. Então, assim, ela sempre organizou muito bem o negócio. Então, assim, foi e isso é bom a gente valorizar até para os colaboradores que muitas vezes vão estar assistindo esse YouTube para entender onde é que eu estou, por que eu estou aqui nessa empresa que tem já 21 anos. E até 2019, a gente controlava e chegou a controlar 24 pontos de venda através do Excel. Só que assim, chegou num momento em que você tem entrada de delivery, você tem entrada de novos cartões de crédito, de novos vouchers de alimentação, de carteiras digitais, de não sei o quê. Começou a se tornar assim, impraticável você, através do Excel, mesmo ali com um fundamento muito bom, mesmo com automatização dentro do Excel, se tornou algo inviável. E aí a gente passou a buscar ferramentas que nos ajudassem a fazer a gestão, que foi quando a gente encontrou
vocês, né? Encontrou o F360 e isso ajudou demais, assim, demais, porque a gente começou a ver muitos erros que a gente fazia no dia a dia nos lançamentos, tirou essa operacionalização ali de input de dados, porque como vem tudo automático, então para a gente foi um ganho enorme. Fora outros sistemas como o TEF, como o TEF na frente de caixa, né? Porque muitas vezes a gente utilizava só a POS e ali às vezes você perdia. Então a gente encontrou vários problemas dentro da POS ali na operação, de reimpressão de ticket e tal, coisas que no TEF isso não acontece. Tá. E aí, obviamente, quando implementou TEF, implementou finanças, automaticamente o resultado ele melhorou. Né? Tá. Por que será? Mas, né? Mas aqui eu vou tentar fazer duas perguntas em uma até. Por que alimentação? Porque alimentação é um mercado que ele exige, ele é um mercado que muitas vezes ele tem um timing ali também, assim, a questão de reposição, a questão de atendimento, de repente um ticket mais baixo, mais grandes volumes. Então, o controle disso acaba sendo também bem mais complicado, vamos chamar assim, diferentemente, não que não seja, mas de repente uma joalheria. Pô, você vai fazer 2 vendas por dia, 5 vendas por dia, quando um dia que foi bem, fez 10 vendas. Na alimentação, não, você deve ter um número de tickets ali por dia absurdo, com um nível de controle muito grande, né? Então, por que alimentação? Não sei se foi uma decisão lá dos seus pais, provavelmente, lá, e por que esse caminho? A gente brinca até porque a alimentação é de domingo a domingo, né? Então, assim, né? Às vezes as pessoas não querem. E segundo, já em cima, como é um dia de uma operação mesmo de alimentação? Né? O que não pode faltar? O que tem que ter numa operação de alimentação mesmo no dia a dia ali? Legal. Uma curiosidade, quando eles estavam já ficcionados nessa história da franquia, eles estudaram durante quase 2 anos as franquias. E a gente acompanhou, eles dividiam com a gente, falou, a gente está aqui na mão com a proposta do Bob's, uma proposta da Pastelândia, uma proposta da Gregory, da M-Officer, e de fato tinham essas propostas todas na mão. E aí acabou indo para a área de alimentação, primeiro porque considerou que era uma necessidade básica. Então a alimentação é algo que todo mundo precisa. As praças de alimentação, elas por si só dentro de shopping, então nossos negócios hoje estão voltados para shopping porque a gente entende que é um modelo de negócio que ele, apesar dos custos de condomínios, aluguéis, tudo, mas ele te traz um fluxo, né? E então, basicamente, a alimentação é por conta disso. Necessidade básica, obviamente tinha a questão de retorno sobre investimento, então quando você analisa lá o retorno de 24 meses, o retorno de 36, o retorno de 48 meses, tudo. Você fala, cara, e aí? Qual que cabe primeiro dentro do bolso? Tá. Qual que é o investimento que eu preciso fazer? E quanto que isso vai me retornar de capital? Então, assim, num primeiro momento tinha um leque além da alimentação, mas acima de tudo veio essa questão de retorno sobre investimento, de oportunidades. Então, a questão de ter lojas de repasse do Bob's na época, que eram na região de onde se morava, que essa também eu acho que é uma parte importante, né? Você acompanhar, ter uma região próxima de onde você está ou ter alguém de confiança que vá tomar conta e que more na região, né? Então isso acho que na balança foi o fator de escolha. E no dia a dia, de fato, assim, toda operação de shopping, né? E aí não só alimentação, mas elas são de domingo a domingo, não 24 horas, porque o shopping abre às 10 fecha às 10. Mas o shopping estando aberto, vocês têm que estar aberto também, né? Tem que estar aberto, porque é questão contratual, né? Tem multa, tudo. Então, das 10 às 10, você tem que estar aberto. E isso, assim, nunca foi um grande problema, desde que isso não afete a tua vida, teus valores. Então, assim, eu quero ter um fim de semana. Nos primeiros anos, dificilmente você vai ter, porque você vai acompanhar. Mas depois disso, esse negócio, ele comporta ter um gerente, ele comporta ter uma equipe gerencial para que eu não tenha que ficar todo sábado, domingo, estando presente lá? Se na tua conta não encaixar e você priorizar o fim de semana, eu acho que esse não é um negócio para você. Mas se você conseguir encaixar dentro de um negócio essa equipe gerencial e for importante o sábado e domingo, ótimo. Agora, se também não for importante sábado e domingo, você trabalhar e você tiver que estar lá e for, encaixe. Então, isso vai de valor de cada um, valor pessoal de cada um, versus aquilo que a marca e o negócio estão te entregando, né? O que ele meio que profetiza te entregar, porque tudo é um risco, né? Eu acho que é importante falar disso também, porque a franquia
Tem gente que compra achando que vai... Que é sucesso garantido. Sucesso garantido. Franquia é um negócio como todo outro qualquer, com um pacote entregue pronto para você, um clone que você tem que replicar. Com risco diminuído, mas não necessariamente evitado, né? Quer dizer, vai haver um risco aí também, como qualquer negócio, certo? Exatamente. Tá. E aí, no dia a dia da operação, que você, da outra parte da pergunta, assim, basicamente de manhã a gente tem a abertura, então é recebimento de mercadoria, a gente tem os pedidos que a gente faz no sistema, a gente faz montagem dos equipamentos, faz o abastecimento dos pontos de venda, muitas vezes é quiosque. Todo dia tem pedido. Não é todo dia, depende da loja. Se a loja fatura muito e o estoque é pequeno, aí provavelmente você vai ter mais vezes a entrega. Agora, se você tem um estoque legal que possa comportar 2, 3 dias, você consegue fazer durante 2, 3 dias um pedido. E tem a questão do inventário, né? Então, toda quarta-feira ou terça-feira, aí depende da operação, a gente tem um acompanhamento semanal do inventário do estoque, justamente para a gente fazer o CMV semanal. Tá. Que isso faz parte do quê? Da gestão do negócio e da gestão financeira. Porque sem o CMV você não vai ter teu principal custo, que é o do produto, né? Pelo menos na alimentação. Legal. Ô, Léo, você comentou do CMV, né? Como sendo um indicador, né? Que precisa ser controlado, no caso de vocês, semanalmente. Quais são os principais outros indicadores do negócio de vocês que você especificamente olha de forma... enfim, toda semana ou diariamente? Quais são os principais? Olha, os principais indicadores. O CMV é o principal dentro da alimentação, que ele gira em torno, aí depende do negócio, de 30% a 40% das vendas. Depois, em ordem de escala, vamos dizer assim, está ali empatado, às vezes, o CMO, que é o custo de mão de obra, e o CTO, que é o custo total de ocupação, que está aluguel e condomínio. Depois disso, a gente tem royalties e imposto, que estão ali também às vezes empatados. Então, royalties, muitas vezes eles variam, né, de, sei lá, 6% até 15%, 16%, depende da franquia. E os impostos, que também vai depender do teu faturamento. Então, basicamente, vamos dizer que esses 5 itens são responsáveis aí por baixo por 80% do custo de um negócio. Vamos só revisar para todo mundo poder entender aqui. Então, CMV, que é mercadoria. Isso. CMO, mão de obra, Isso. CTO, que é o custo de ocupação ali, shopping, essa parte toda, impostos e qual foi o outro mesmo? Royalties e marketing. Royalties e marketing, tá certo. Que estão diretamente ligados ali de uma certa forma. Marketing não, mas a royalties deve estar ligado diretamente a produto também aí, né? De uma certa forma. Sim, e aí obviamente tem os radiais e um dos... O principal indicador, no fim das contas, é o lucro, né? Então, assim, obviamente que dentro dos custos, no finalzinho ali, tem que sobrar alguma coisinha para pagar um investimento, né? E para sobrar para o bolso, para a gente também curtir um pouco a vida. Lucro e caixa, né? Lucro e caixa. Porque não adianta você ter o lucro, tirar todo o lucro e deixar a empresa sem caixa. Então... Exatamente. Boa. Legal. E nessa linha mesmo, assim... até como você citou, a alimentação por ser um segmento, um mercado que necessidade básica, as pessoas não podem ficar sem. Automaticamente você deve ter um índice de concorrência muito forte, né? Imagino, não só pelas marcas que você está. O que você faz para tentar se diferenciar? Né? A questão da localidade, o ponto que você está, a forma, isso já é um fator de diferenciação? Ou vocês ainda têm, de repente, algumas cartas na manga ali, alguma coisa que vocês fazem diferente? Lógico, dentro das regras das marcas que vocês estão, da franquia que vocês estão, para, de uma certa forma, conseguir uma mordidinha maior aí nesse share de mercado que vocês têm junto aos clientes. Boa, excelente. Eu sempre brinco, né? A gente, como o Bob's KFC, nós temos acho que os concorrentes mais indigestos do mundo que alguém poderia querer ter. Né? Então, os dois que ficam se degladiando sobra para todo lado. E, de fato, assim, como diferenciar em cima de uma briga tão grande, né? Inclusive com a maior rede de franquias e de restaurantes do mundo. Que no caso é o McDonald's. Que é o McDonald's e o Burger King. Então, assim, eles são os maiores e, obviamente, KFC e Bob's competem ali pau a pau e Popeyes vindo ali na rabeira, né? Então, mais assim, gente chegando, exato. Chegando e outros tantos, né? Você pega Jerônimo, você pega no caso do Bob's, você pega outros entrantes aí de milkshake que estão entrando muito forte também, de sorvete. Então, assim, a concorrência ela vem muito agressiva, sempre foi muito agressiva, né? Na verdade. E o que eu falo sempre na operação é o seguinte, eu falo, gente, se eu quiser concorrer
muitas vezes ali financeiramente para fazer ações de marketing milionário. Não vai existir isso. Porque, primeiro, eu sou um franqueado, eu não tenho toda essa liberdade. Eu tenho a liberdade localmente para fazer alguma coisa. Mas o que a gente pode fazer? Primeiro, ter uma operação melhor que o concorrente. Ponto. Experiência do cliente. Você sabe, customer experience. Lá na frente, ele tem que estar ali. Isso é um valor nosso do Grupo Pollachini, que eu sempre falo para ele. Eu falo, cara, você tem que entregar para o cliente, não importa se ele vai comprar uma casquinha ou um combo para a família. Você tem que entregar para ele os 30 minutos mais especiais da vida dele. Que é o cara ser bem atendido, atendido com cordialidade, um sorriso no rosto, ser atendido rápido, porque o conceito de fast food, a primeira palavra que vem é fast, é rápido. Então não adianta eu ser um fast food e entrego devagar. Eu não vou estar fazendo o meu core business, né? E o que eu falo para eles é isso, cara, esses 30, 40 minutos que ele está ali consumindo, e depois você vê, eu vi uma palestra uma vez do Clóvis de Barros, falando que ele lembrava do pai dele quando ele ia no Bob's. Toda vez que ele ia no Bob's, ele lembrava do pai dele, porque ele tomava lá o lanche de banana prata com queijo prato, que só o Bob's tinha para. Então, quer dizer, ficou marcado nele. A memória afetiva daquele consumo ficou marcada. E aí, obviamente, eu não consigo garantir a mesma operação minha, em outros franqueados. E isso é uma coisa que quem entra no mundo de franquias tem que ter essa noção. De que você está entrando no casamento não é só com a marca. Você está entrando no casamento com outros franqueados também. Então, assim, uma vez que eu opero mal a minha marca, eu vou estar refletindo em outros franqueados que têm negócios com a mesma marca, e não só na marca em si. Sim. E aí entra o lance da autorresponsabilidade, ou seja, tipo, a questão da regionalidade, do ponto que você falou, né? O ponto ele é extremamente importante na hora da gente escolher. Então, na hora que estou negociando no shopping, seja um quiosque, seja um ponto, eu tenho que ter um ponto de visibilidade. Sim. Por quê? Ali vai me facilitar a visualização do cliente, do impacto que o cliente está tendo comigo. Então não adianta eu ter uma lojinha que às vezes não tem tanta relevância. Essas duas têm bastante relevância, mas às vezes eu fecho uma marca, sou franqueado de uma marca que ainda não tem tanta relevância e coloco ela lá no fundinho. Gente, assim, a chance de não dar certo é muito grande. Mas as grandes marcas sempre pegam os melhores pontos. Nem sempre, mas às vezes os repasses são as grandes oportunidades. Sim. Às vezes as crises são as grandes oportunidades. Porque, de fato, depois da pandemia, eu nunca vi uma praça de alimentação em Itaquera, Aricanduva, Tatuapé, shoppings grandes na Zona Leste de São Paulo, com vacância de praça de alimentação. E tinha. Ou seja, a oportunidade está ali, em locais bons. Sim. E aí, quando a gente fala de estratégia, né, o que eu sempre falo para a equipe, para o meu supervisor, para a gerência de loja, eu falo assim, a gente tem várias atuações. E aí fica uma dica aqui para quem estiver assistindo, que é o seguinte. Eu olho por área. Então, qual é a área ali no bairro que eu consigo influenciar para comer na minha loja? Como eu consigo fazer isso? Parcerias com escolas, com igrejas, parceria com empresas. Quem eu consigo impactar através, obviamente, de folheto, ou através das redes sociais, fazendo algum impulso, impulsionando geolocalizado. Depois disso, o que eu consigo fazer no shopping? Né? Eu vou diminuindo. Então, na região que eu estou, eu faço isso, beleza. No shopping, o que eu faço? Bom, eu tenho como negociar alguma verba de marketing, de repente, com a franqueadora. Falo, quanto você tem para me disponibilizar para fazer uma verba local aqui por 3 meses? Para botar na escada rolante, para botar nas mesas da praça de alimentação, para fazer uma panfletagem ali na cancela do estacionamento. Então, o que eu posso fazer para atrair? E depois disso, obviamente, depois dessa estratégia de média distância, vamos dizer, longa, média e curta distância. Curta distância é o que eu coloco dentro na frente da minha loja para impactar quem passa. Porque quem entra na praça de alimentação, eu não só concorro com o Mac, com o BK e com o Popeyes, eu concorro com todo mundo que está na praça. Sim. Então, todo mundo que está lá está concorrente, um do outro. Então, quem chega lá na praça vai olhar e falar onde eu vou comer. Se eu tiver o visual mais impactante, se eu tiver a promoção mais bacana, se eu tiver um almoço mais atraente, se eu tiver uma novidade mais bacana, né? É um fator de decisão de quem está entrando lá. A gente sempre brinca do rouba-monte. Praça de alimentação é o rouba-monte. Sim. Ele é o mesmo. Quem vai ficar com mais fichinhas aqui? É isso aí.
Muito bom. Ainda nessa linha de dicas, né, imagina alguém da nossa audiência que tenha interesse, esteja pensando em investir numa franquia de alimentação. Que dicas, sugestões você daria para essa pessoa, para ela procurar acertar e errar o menos possível na decisão? Bacana, bacana. Em primeiro lugar, assim, eu vou direcionar aqui para a audiência. Você tem que entender se você está no teu momento empreendedor. Ou seja, começa a coçar assim, fala, cara, eu quero um desafio, eu quero uma dificuldade, né? E o momento empreendedor, você tem que entender que é o momento em que você está exposto a riscos. Ou seja, o empreendimento, quando você empreende num negócio de franquias ou não, ele tem o risco de dar certo e o risco de não dar certo, como qualquer investimento que se faça. E aí, obviamente, dentro do mundo de franquias, qual é a referência para se começar a analisar? A ABF, Associação Brasileira de Franquias. Então, o site deles está lá, você entra no site, vê todo mundo que está listado de franquias, tudo mais, barará, vê aquilo que mais se aproxima com os teus valores. Cara, eu gosto de alimentação. Não, eu gosto de moda, eu quero ir para moda, eu gosto de vestuário, eu gosto de ter esse relacionamento com meus clientes, com as minhas clientes, de falar de moda e tal. Não, eu quero ir para um lado mais de entretenimento. Eu quero um negócio, quero uma franquia que faz de pula-pula, que tenha negócio de fliperama. Não, eu quero ir para estética. Então, quais são os modelos de franquia que existem, né? Quais são os ramos dentro desse mercado de franquia que existem? Então, escolher lá pelo menos uns 3 desse. Depois, dentro desse ramo, escolher as marcas e o investimento, e normalmente no site lá você tem o valor de investimento, aquilo que se comporta no bolso, que não adianta você sonhar, quero ter um McDonald's. Mas você montar hoje, você tem que ter 4,5 milhões no mínimo. E olhe lá, porque para você entrar hoje ainda é difícil, tá bem restrito e tal. Então, será que eu quero isso? Não dá, eu tenho só 100 mil reais na mão. Então, é outra busca. Então, tem que ir para uma micro franquia, ou pegar uma franquia mais leve no começo. Então, basicamente é isso. Segundo, depois de ir na ABF, frequentar as feiras que existem. A ABF é a mais famosa, é a maior feira de franquias do mundo. Acabou de acontecer agora em junho de 2024. Estava lotado, vocês estavam lá com o stand. Vocês viram o movimento, aquele fervor. Ou seja, está pulsando, né? O negócio está pulsando. E ali tem muita oportunidade. Eu saí de lá com, cara, trocentas sacolas, né? Aquela história. Todo mundo querendo vender franquia, né? Todo mundo vendendo franquia. E ali aquela estratégia. Quem que vai vender a maior franquia? Eu sempre brinco. Quem vai vender é quem tiver a maior sacola. Porque o cara vai botando as coisas tudo dentro da sacola lá. Quem tiver a maior é quem vai carregar tudo. Outra. Vai fazer mais propaganda, né? E aí, brincadeira à parte, você tem que analisar, pegar esses dados dessas empresas, os folhetos, fazer uma conta básica. E, obviamente, se você não tiver a expertise de fazer isso, você pode buscar alguém que conheça, alguém que já seja do ramo de franquia, que vai te direcionar, vai falar, cara, esse número aqui não está fechando. Isso aqui que eles colocaram de investimento está faltando o custo, de repente, de um ponto de shopping. Então, o ponto de shopping hoje, dependendo da metragem, vai custar 200 mil reais. Então, quer dizer, você vai pagar 200, 300 nessa franquia, mas se você botar no shopping para chegar nesse faturamento, você vai botar mais 200. Será que é isso? Dá? Você comporta esse acréscimo teu ou você só comporta uma loja de rua que talvez o teu resultado vai ser menor? E ajustar a viabilidade ali, né? O que eu gostaria versus o que eu posso também, né? Fazer um estudo mesmo ali, certo? É isso. E é importante também conversar com outros franqueados, né? Das marcas que você está ali prospectando e imaginando, pensando em investir. Exato. E isso é fundamental. Assim, esse trabalho, inclusive, de prospecção, de análise, de mostrar os riscos, eu já fiz algumas vezes e faço esse trabalho. E um dos erros muito clássicos, assim, porque, de fato, a conversa ela é uma das fundamentais. Só que não é uma conversa qualquer. Às vezes tem algumas perguntas chaves que você faz para quem já é franqueado. Então, a visitação de loja, né, que é o trabalho que muitas vezes eu faço para escolher franquias para a gente. Então, a gente vai numa loja, KFC, vem aqui, tá interessado? Vai numa loja de KFC, conversa. Qual conversa? Que perguntas eu vou fazer? Seu faturamento é bom, tá atingindo expectativa. Ali você, né, você já começa a ver na interação como é que tá o negócio. Se a pessoa tá empolgada lá, mas às vezes também são aparências. Às vezes a pessoa está empolgada, mas está com a corda no pescoço aqui.
E aí você tem que ter outras perguntas. Você fala, qual que é a tua equipe aqui e tal? Tô interessado na... E aí você pode se apresentar, falar, cara, tô interessado numa franquia, botar na minha região, queria saber quantas pessoas você trabalha. Ah, beleza, são 7 pessoas. 7 pessoas já tem uma noção de qual que é o custo de CMO. Ah, de aluguel aqui, quanto você paga mais ou menos? 10 conto, 15? Ah, CTO daqui também. Ah, e o custo de mercadoria? Você compra um e você vende por quanto? Vende por 3? Beleza, então 33% de CMV. Então, assim, você já começa a formular na tua cara imposto, você já meio que sabe, então você faz 5 perguntinhas ali chave. Você já fecha o DRE. Basicamente, você fechou o DRE do negócio. E assim, é importante você ter a amostragem, né? Quando você fala de visitar. Então você vai lá, visita um cara lá em Guarulhos, visita outro lá na Emelino Matarazzo, visita outro na Zona Sul. Vê o público que é. Onde você está interessado, onde é a oportunidade, que isso é muito importante também. Então assim, eu quero abrir um negócio de alto padrão, uma gelateria da Bátio Delate e tal. Pô, legal. Onde que está colocado essas Bátio Delates? São em bairros mais nobres ou eu tenho em bairros menos nobres, vamos dizer assim? Nesses que são menos favorecidos, como é que performa? Então você começa a ter indícios, né? Você fala assim, então quer dizer, os filé mignon já estão tudo ocupados, só estão jogando osso para mim. Então tem que ter um pouco dessa noção, né? Dessa expertise. E outra parte, questão de implementação de loja. Então, como eu vim da área da construção civil, é muito fácil para mim chegar e olhar e falar, cara, esse custo aqui por metro quadrado tá totalmente fora. Né? Um dos atendimentos que eu fiz era justamente um pretendente a franqueado da Xerimbão. E aí ele foi lá, viu tal custo de obra e eu falei para ele, cara, tá tudo legal, mas esse custo de obra aqui acho que tá um pouquinho fora. E aí o retorno, que a gente recalculou o plano dele, falou, o teu retorno, em vez de ser 24, tá em 36 meses. Para você, ok, isso. Tá assim, para mim o que eu vejo só de discordância de risco é isso. O resto aqui tá bacana, cara. Legal. Muito legal. Então, fazendo um apanhado, né, orientações e dicas para quem está, de fato, buscando uma franquia e de alimentação. Né? Procurar saber ao máximo, buscar o máximo de informações no site da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, que inclusive é uma associação super bem estruturada, né? E que apoia muito, de fato, fomenta muito bem o segmento de franchising no Brasil. Conversar muito com a marca, né? Com o franqueador, com outros franqueados e analisar, fazer uma análise bastante profunda do local, né? Do nível de investimento que você vai ter em cada uma das linhas ali que você precisa de fato investir, né? No momento de implementar a operação. Show de bola. Muito bom. Eu até colocaria uma pergunta aqui, junto um pouquinho da experiência e aprendendo aqui com o Polacchini também. É aquela coisa assim, quantas lojas você tem? Né? Porque aquela coisa, se o negócio é bom, a pessoa parte para a segunda. Eu sempre brinco com isso, né? Ou para a terceira, ou no caso de vocês, né? Tudo bem que são 2 redes, mas para a 13ª, quer dizer, e aí uma pergunta. Eu vejo muita gente, às vezes, jogar essa pergunta no ar, assim, se você pudesse hoje voltar no tempo e abrir de novo essa loja, você abriria? Né, que é um pouco dessa provocação aqui. E até para poder fechar esse bloco, quero trazer. Tem alguma coisa que você teria feito diferente nessa sua empreitada, Arthur? Alguma coisa que se você pudesse mudar, você mudaria? Legal. Boas perguntas, né? Basicamente, assim, falando sobre questão da mudança, né? Só repete que me veio na... Não, sobre assim, se você tivesse a oportunidade de voltar um pouco... Tá. E... Né, que a primeira, essa beleza, a primeira isso. Pergunta... Não, era mais com relação mesmo à forma de perguntar, né, por uma pessoa e entender se o número de lojas interfere na satisfação. Ou seja, se eu tenho 10 lojas, acho que eu estou satisfeito, porque senão... Eu fui viajando nas ideias aqui, eu falei, cara, deixa eu perguntar de novo, que eu já estava... Não, eu acho que você é uma prova real. Se você não tivesse satisfeito, você não teria chegado na 13ª. Tudo bem que são 2 marcas diferentes aqui, não sei quantas de cada aqui, mas... E aí, nesse ponto, né? O que poderia, ou que se você pudesse voltar, o que você faria diferente? Tá bom, legal. Primeiramente, assim, esse é um dos grandes indicadores de que o negócio é bom. Quando você tem um franqueado, que ele está reinvestindo na marca, e que é difícil muitas vezes você entrar na marca, é porque a prioridade para a abertura de novas lojas é justamente de quem já está na rede. Sim. Ponto. Hoje nós temos 13 pontos de venda, mas em 2013, quando eu entrei, que eu vi a necessidade, a gente estava com 24 pontos de vendas
e tinham mais 3 lotéricas, ou seja, eram 27 pontos de venda. Uau. Fazendo gestão com Excel, com uma pessoa dentro do escritório e as lojas tocando cada uma o seu jeito, a contratação de funcionário, tudo mais. Então, se fosse voltar atrás, eu buscaria talvez pessoas que tivessem já passado por essa jornada, que tivessem mais à frente, mentores que tivessem já passos além, para você não dar tanta cabeçada. Que a gente demorou muito tempo para acordar no sentido de, cara, eu acho que a gente está expandiu muito. Muito rápido. Muito rápido, a gente investiu atrás, porque dava dinheiro, reinvestia, dava dinheiro, reinvestia. E esse é um dos grandes ensinamentos que tem no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele fala, o que você ganha, esse filho do teu dinheiro, ele tem que ele ser o gerador de dinheiro. Ou seja, o que ele quer dizer? O dinheiro que você ganha, você precisa reinvestir ele. E tem muitas vezes que a gente que às vezes entra num negócio, tá ganhando muito dinheiro, pô, tá sobrando, parará, e vai conseguir. Aí investindo em passivo, né? Vai soberbando, o cara vai viajar para não sei aonde, toma todo com um carro de luxo, tal, babá. Só que os custos também de vida vão subindo do franqueado. E o que eu vi que foi muito rico, assim, foi uma experiência na prática, foi, cara, entrou dinheiro, reinveste. Aí, um detalhe, meu pai ele tinha uma placa no táxi do aeroporto também. Então, ele também fazia corridas no táxi junto com tudo isso. Então, quer dizer, ele acabou vendendo uma placa no táxi do aeroporto de Guarulhos para abrir novos negócios do Bob's na época. E aí, obviamente, foi escalando, bananana. Quando viu, 24 pontos de venda. E aí você já fica no gargalo, porque você não se estruturou tanto. Você não está com um sistema bacana para gerenciar tudo isso. Você não está com mão de obra qualificada a nível gerencial, a nível de executivo, né, a nível estratégico e tático, para cuidar de tudo isso. E aí o que acaba acontecendo é que você, às vezes, perde a mão. Então, assim, tipo, abriu-se muito, fechou-se muito também. Então, tem um aprendizado, as decisões de você ter que fechar, porque é um sonho que se vai. Então, se eu sair de 24 e agora, graças a Deus, estabilizamos em 13, depois de passar pela pandemia, de sobreviver com tudo isso, e ela foi um acelerador. Porque muitas daquelas lojas que não estavam já performando, pós-pandemia, a gente falou, cara, se ela já não estava performando, quanto tempo ela vai demorar para dar alguma coisa? Ô, Léo, esse movimento de redução foi exatamente na pandemia? Foi durante o período de pandemia? Existia eu acho que desde a crise, quando veio lá dos governos da Dilma e tudo mais, a gente teve uma diminuição, mas eu não coloco a responsabilidade disso no externo. Eu acho que a responsabilidade é sempre nossa, das decisões que nós tomamos internamente como empresa, né? Então, eu disse da Dilma só por uma questão temporal, mas obviamente que o mercado menos aquecido, se você não tem um sistema de gestão na tua mão, de controle, muito rico na tua mão, muito firme ali na tua mão, para você perder isso é muito fácil, porque você começa a cair venda e você vai culpar quem? O mercado, não sei o quê. Mas, cara, se você não teve capacidade de enxergar com antecedência, não teve um planejamento financeiro para enxergar, você vai aprender ou no amor ou na dor, né? Então, assim... E a capacidade de ver, de repente, que loja não está indo bem, por que não está indo bem. Exato. Né? Imagino que uma gestão como essa, a base das planilhas e tudo mais, né? E uma pessoa somente, Excel para todo lado, talvez fosse uma coisa mais conjunta. Né? Talvez tivesse uma visão geral, uma visão do todo, mas muitas vezes não conseguisse diagnosticar um ponto aqui, outro ali, para poder ser mais sniper, vamos chamar assim, para poder resolver os problemas. Né? Ô, Léo, e hoje, vocês têm planos de voltar a expandir nas marcas que vocês já atuam, vocês buscam, você estava lá na BF, né, que aconteceu agora em junho, você olhou lá toda a gama de ofertas, né, de franquias que hoje a gente tem aqui no Brasil. O que você imagina aí? O que vocês estão planejando para os próximos anos? Com certeza a gente pensa em crescer. Acho que toda empresa, por si só, ela tem que ter esse pensamento. Caso contrário, ela já tem a sementinha fadada ao fracasso, né? Então, assim, a gente pensa em crescer, é óbvio que a gente tem um desafio ainda, como várias outras empresas, sobre as questões de alavancagem que se fez. Então, nós investimos muito dentro da marca do KFC, e isso foi no meio da pandemia. Então, quer dizer, tem muita gente que está passando pela mesma dor de ter investido ou de ter
pego, às vezes, muito empréstimo para poder sobreviver, e os juros altíssimos durante 3, 4 anos, que aí impacta diretamente no DRE. Sim. Então, juros de 11%, 13%, 14% para quem se alavancou, muitas vezes o melhor investimento é você, às vezes, quitar uma dívida. Sim. Então, hoje, a gente, graças a Deus, já passou pelo pior. Então, obviamente, o movimento de buscar e olhar para novos horizontes é justamente para entender, dentro de casa, Bob's, KFC, quais são as oportunidades? Tem diversas oportunidades. Né? Em outras marcas, em outros ramos, quais são as oportunidades? O que brilha aos nossos olhos? Só que com uma curacidade bem melhor. Uma curacidade de 21 anos de mercado. Então, assim, para a gente entrar hoje num negócio, tem que ser um baita de um negócio. Né? A gente tem que olhar e falar assim, cara, vale a pena a gente despender a nossa energia nesse negócio aqui, eu colocar o meu corpo administrativo, o meu corpo intelectual, dentro de uma marca como essa aqui? E aí vem os custos financeiros, que eu acho que é uma coisa que muito pouco se fala, mas que para decisões são importantíssimas. Então, às vezes a gente fala assim, eu vou colocar o meu dinheiro, eu tenho lá 200 mil parado. Vou botar esse dinheiro dentro de um fundo, fundo imobiliário. E nesse fundo imobiliário eu vou ter 1% ao mês, 1,5% ao mês. É bom? De repente, se não quiser, às vezes, ter muito risco, tal, quiser parado, tá bem onde tá, maravilha. Agora, eu tenho esse dinheiro parado e tá me coçando porque eu vi um negócio ali que vai me dar um retorno de 36 meses. O que é um retorno de 36 meses, a grosso modo, tá? Sem pensar em juros, né? 36 meses, eu tô falando de, vamos colocar aqui, 33% ao ano, que dá 3,3% ao mês. Ou seja, comparando abacaxi com abacaxi, eu estou falando de botar esses 200, ele virar aqui 1% ao mês e o outro virar 3% ao mês. É 3 vezes mais. Sim. Só que tem negócios que às vezes dá muito mais. Tem loja que às vezes você põe lá e bomba. Teu retorno vai ser em 12 meses. Porra, 12 meses é 10% ao ano, cara. É que nem você botar 200 mil aqui e receber todo ano 20 mil reais. É muito rápido, né? Então, assim, hoje, para a gente reinvestir em algo, né, tem que ser algo assim que valha a pena. Que os riscos são menores, que a gente já tenha indícios, não uma coisa 100% nova, que você entra e fala assim, é Campo Verde, né? Vou entrar aqui, vou arriscar e tal. É aquela história, o risco e o retorno. Você pode ter um baita no retorno por ser o pioneiro, pegar os shoppings filé mignon, vamos dizer assim, ou não. Mas pode ser um dos primeiros a se dar mal também, a questão do risco. Legal. Léo, vamos fazer uma mudança aqui na brincadeira. Aqui a gente vai vir fazer um quadro, que é um quadro diferente aqui, que a gente chama de giro financeiro. Tá? A gente tem aí uma roleta, né? Na verdade, quem está no áudio não vai conseguir ver a roleta, mas quem está de fora está vendo ali pelo menos umas letrinhas ali, e a gente vai girar essa roleta. Boa. Em cima disso aqui, eu vou pedir para o meu co-host aqui, o Luiz, escolher uma pergunta para te fazer, tá bom? Bora lá? Maravilha. Gira a roleta, vamos ver o que vem aí e vamos ver qual é o assunto. Então, vamos lá. Sem riscos, olha lá, tá vendo? A gente estava falando sobre a questão de risco aqui agora, né? Sobre a questão de risco e retorno, né? Luiz, o que você acha? Pegar uma aqui, ó. Como é que você se prepara, você, né? Teu time todo se preparam para crises econômicas e impactos que eventualmente elas podem trazer para o negócio. Tinha uma mais fácil, né? Foi na sorte. Foi na sorte, né? Cara, basicamente assim, a gente se prepara com uma base de gestão muito forte. Então, o que a gente tem feito, a gente está aproveitando esses um ano e meio de, vamos dizer, bonança, né? Mas que de crescimento no setor, como vocês falaram no começo, a gente está com 13%, 16%, 17% de crescimento no setor de alimentação. E, de fato, a gente tem visto isso no dia a dia, assim, esse crescimento. Agora, eu tenho, por exemplo, franqueados de mesma marca, eu não vou falar de quais delas são, que não estão tendo o mesmo resultado. Então, o que isso quer dizer? O que a gente fez de diferente e responde isso sobre o risco? A gente, primeiro, tem hoje um sistema que nos ajuda a tomar decisões mais rápidas. Né? Então, você bate o olho, você faz um planejamento orçamentário do ano inteiro, dali a pouco você vê o que está dentro e o que está fora, seja de receita, seja de despesa. Putz, beleza. Então, para um negócio prosperar, o que eu preciso? Eu preciso aumentar a venda e diminuir custo. Gasto, né? Tipo, aumentar a receita, diminuir custo. E, obviamente, manter a qualidade do que eu entrego.
Só que isso ele tá intimamente ligado com o aumento de receita, porque a receita ou ela vem de receitas novas ou de recorrente. Sim. Então a recorrente ela vem de uma boa qualidade, então quer dizer, é venda e custo. Então basicamente hoje a gestão que a gente implementou, isso faz quase 2 anos, foi a gestão de acompanhamento diário de vendas. Então a gente hoje tem um grupo de WhatsApp, tem indicadores específicos não só de vendas, mas de faltas, de assiduidade, do que foi feito de manutenção, tudo mais. É um relatório super simples que a gente desenvolveu, mas que a gente acaba todo mundo batendo o olho ali, seja na abertura, que vocês perguntaram, né, como funciona. Então, o pessoal da abertura manda para a gente qual a meta de vendas, o pessoal do fechamento traz para a gente quanto fechou e a gente vai falando, pô, o que aconteceu aqui com o tempo de atendimento, né? Então, tempo de atendimento, vendas, pesquisa de satisfação do cliente, quanto tempo tá, e a pesquisa de satisfação do cliente interno, que são os funcionários. Então a gente tem algumas ferramentas que cada uma das empresas, cada uma das marcas, ela disponibiliza para a gente e a gente consegue acompanhar isso. Então eu tenho o cliente interno, o cliente externo, as vendas e o tempo que eu estou entregando isso para eles. E em casa a gente tem um trabalho de fazer um acompanhamento mensal de custo. Então a gente pega linha a linha, então eu pego o DRE, por exemplo, que eu tenho lá, e vou esmiuçando linha por a operação. linha, por custo, por operação. Legal. Então a gente perde, né? A gente ganha um dia inteiro só fazendo isso multi-áreas, então eu envolvo operações, eu envolvo RH, eu envolvo financeiro, e aí a gente analisa e fala, cara, aqui dentro desse custo de ocupação, o que eu posso melhorar? Aqui, tem muito que melhorar, aqui eu tenho então que negociar com o shopping uma redução. Então, beleza. Então, eu tendo esse indicador, eu tendo essa gestão de números, que é o que a plataforma ela fornece para a gente, o que eu consigo fazer? E eu já consegui fazer isso. Pegar e falar assim, ô shopping, é o seguinte, meu custo de ocupação durante os últimos 4 anos saiu de 11% em relação às vendas para 25% em relação às vendas. Para que eu mantenha o negócio saudável, para eu continuar aqui dentro do shopping, eu preciso estar em, no máximo, 15%. Aí vai ter aquela choradeira, negociação, tudo, mas a gente conseguiu reduzir. Então, quer dizer, se você tem dados e números, cara, tipo, o argumento, ele tá pronto. Então, fazendo o link com a pergunta, né, a melhor forma de você blindar, né, ou blindar o teu negócio de crises é realmente tendo uma boa gestão, uma gestão financeira e do negócio bastante rígida e bastante próxima. Tem que estar na palma da tua mão, cara. Se não tiver o negócio na palma. Para mitigar riscos, ter os números à mão para melhorar a capacidade de tomada de decisão, né? Porque é direto nisso. Perfeito. Que legal, que legal. Vamos fazer mais uma pergunta? Vamos lá, Claro. Vamos girar mais uma vez, se a gente consegue girar mais uma vez aí a nossa roleta aí, vamos ver? Vai lá, Luiz, gira aí que aí eu escolho uma pergunta aí, vai lá, tô pronto, manda ver. Bora lá. Roda da Fortuna. Roda da Fortuna, finanças sob controle. Aqui, ó. Eu vou pegar aqui quais as particularidades no ramo de alimentação, o que é estritamente essencial para se ter as finanças sob controle quando pensamos no modelo de gestão de comida, de food, né? Tem alguma particularidade? A gente já falou um pouquinho de CMV aqui, mas tem mais alguma coisa que você incrementaria aí? Olha, em termos de vendas, a gente tem um painel de indicadores que a gente desenvolveu para acompanhar isso. Então, a gente acompanha através do próprio sistema, por exemplo, coisa básica, tá? Quanto eu vendo de crédito e débito. Tá. Por que isso é importante, né? Caixa, total. Caixa e taxa. Sim. Caixa e taxa. Caixa e taxa, exatamente. Ponto, né? E com uma pergunta na frente de caixa, muitas que a gente já vê imposto, o pessoal instruído a falar, eu vou pagar com vai pagar com o quê? Cartão? É débito? Isso. Então, quer dizer, essa indução do débito, ela acaba gerando resultado. Sim, traz um volume maior de vendas para o débito em vez do crédito, com isso, uma taxa menor e mais dinheiro no caixa no curto prazo. É isso. Então, galera, loja, meta de débito e crédito. Ponto. Boa, legal. E aí você vai lá no teu gráficozinho, né? Opa, ou gráficozão, dependendo da tua venda, né? Então, e já tem um número ali, já tem um número, bateu. Né? Outra coisa, quando a gente bate o olho, por exemplo, no CMV, que é o principal indicador. Tem ações que às vezes a gente toma no dia a dia. Então, uma delas que a gente implementou numa das lojas é investimento de R$25, que eu botei uma balança daquelas branquinhas para medir batata frita.
Tem que ter lá 25 gramas de batata frita. Vai lá, 30. Não, 25. Tá. Agora, no automovimento dá certo? Obviamente não, mas não dá certo você medir uma por uma. Sim, mas dá certo o atendente pegar a mão do que é 25 gramas. Exato. Então, no baixo movimento, pesou 25, ele sabe quanto tem. No automovimento, ela pode servir como conferência. Opa, tá muito grande, deixa eu ver. Opa, 35. A mão tá mais calibrada ali e vai fazendo por amostragem, né, até. E aí eu vou fazer uma conta besta, tá? Sim. Se eu vendo numa loja 150 mil reais e eu economizo 3 mil reais de batata frita por mês, Nossa. você está falando de 2% Só do pesando. CMV só pesando. Nossa. Ou seja, quem está vendo isso, se for começar a fazer, já está pago. Né? Esses 40 minutos, meia hora, uma hora que está assistindo, está pago. Ou o contrário, se a mão for um pouco pesada demais, você está entregando Você menos tá do que a perdendo. proposta. Está perdendo também, você está perdendo a Percepção, satisfação. percepção do cliente vai ser pior do teu produto. Legal, legal. Então, assim, e isso é um dos itens. Assim, eu tenho outros itens, por exemplo, você falou do CMV. Eu tenho uma apresentação que eu faço para os funcionários, que é o seguinte: quais são os mitos do CMV, né? Que é vira e mexe eu recebia, tipo, teu CMV tá alto. Então, o bom de você ter muitas lojas, multi-operações, o que é? Você tem balizador. Você sabe quando você tem um ajuste de tabela, se amplia para todos, ou se eu tenho algum desvio naquela tabela. E aí vem o quê? Análise horizontal. Na hora que eu pego a análise horizontal, pego complexo B, complexo C, e na hora eu bato que o CMV de um tá 34, do outro 31 e do outro 32, opa, o que tá acontecendo no 32? O que é esses 2% aqui? Boa. Mão de obra, ela tá despreparada, tá tendo algum tipo de desvio, não estão olhando direito para o recebimento, porque para todo lado você tem que olhar para vazamento. Onde estão os vazamentos ali? E aí o indicador é o que vai te dar justamente essa noção. Boa. Para a audiência poder tá junto com a gente aqui na mesma página, a análise horizontal é a análise de um determinado indicador, comparando com diferentes lojas ou operações do negócio. Exatamente. Até no tempo mesmo, né? Mês a mês, pra Mês gente a mês, poder olhar também. exatamente. Exato. E aí, assim, por exemplo, a coisa que você tem que ficar atento. Entrega de mercadoria. Cara, já recebemos entrega de empresas grandes, que eu não vou citar nome aqui, mas faltando... Sim. Bag de refrigerante, faltando batata, abrindo batata, a caixa vem, o saco de batata vem 4, por exemplo. E pegamos caixa que foi aberta por baixo, tirou um saco. Cara, é direto na veia. Você percebe isso no número. Que aí começa a se tornar frequente, porque o vazamento ele não acontece de uma hora para outra. Sim, sim. Até pode acontecer por algum problema. Venceu um lote inteiro de pão, teve que jogar tudo fora. Às vezes você olha ali, beleza, é justificável. Agora, quando você vai vendo o negócio, está aumentando, ele sai de 31, está indo para 32. Tá... Opa, o que não está sendo visto aqui? E essa é a gestão do negócio. Ainda mais em CMV, né? Que é todo dia. É um item que não é como sei lá, o custo de ocupação, que você tem um valor ali negociado e ele vale para o mês. Não, CMV você vive todo dia. Eu achei o máximo esse controle do CMV semanal. Né? Ainda mais comparando. Imagina você comparando isso ainda loja a loja, você acaba tendo um número onde você mesmo estava dando o exemplo aqui, sei lá, 31, 33, 34. Sim. Esse 0,1, esse 0,5%, esse 1% é dinheiro demais que pode estar indo pelo ralo. Sim, e uma coisa interessante, você falou do CMV semanal, assim, isso cara, é lei. Ele tem que acontecer todas as semanas, no mesmo dia para todas as lojas, ponto. E aí, quando chega no fechamento do mês, a gente normalmente faz uma contagem cruzada. O que é a contagem cruzada? Eu pego o gerente de uma loja, boto para contar na outra loja. Pego o gerente, desce para contar, eles se cruzam e cada um conta. E aí, obviamente, tem aquelas tretas, né? Pô, mas você esqueceu de contar aqui, deu 5 toneladas de não sei o quê, tal. Mas, cara, eles já estão cientes disso. Legal. E aí, tem também a sessão de choque. Tá assim, se a gente vê que tem uma loja que está com o CMV muito estourado, que não está conseguindo identificar de onde é, aí o CMV passa a ser diário. Tá, boa. Então a gente vai para o diário, porque aí eu falo assim, quais são os principais itens de consumo? É o ovo maltine, quer dizer, né, que eu... Não pode agora. falar. Não, eu até posso falar, mas não posso falar junto com qual produto. Então assim, a gente usa o ovo maltine. É o pão, é a carne, quais são, da curva ABC nossa, quais são os principais? E aí a gente faz uma contagem justamente dessa curva para entender onde está esse problema. Tá? Mas aí é mais quando você entra na neura mesmo, você fala, cara, tem que resolver esse problema, tem que ir para cima. Então vamos lá.
Nossa, eu tô adorando isso aqui. Muito legal. Mas a gente vai ter que começar a funilar aqui, Léo. Bora. E a gente vai para o nosso quadro, que é o nosso quadro, praticamente quadro final, aqui a gente chama de pit stop. Né? É um negócio meio Marília Gabriela, tá bom? Um negócio Boa, aqui, boa. a gente manda aqui uma palavra, uma menção, alguma coisa, e você, na veia, mata no peito e manda de volta. Não precisa Fechou. necessariamente responder com uma palavra, fica tranquilo, a gente que vai colocar aqui, tá bom? Luiz, te dou as honras aí, escolhe um tema aqui. Vamos lá, mandar Léo. uma pergunta rápida aqui. Um mentor ou uma inspiração? Ou alguém que te inspira? Tem que ser um. Pode ser mais do que um, Mais. fica à vontade. Cara, eu tenho, assim, de cabeça 4 de inspiração. Tem um que é o financeiro, não sei se conhece o Ricardo Maluf. Fiz com ele uma mentoria muito interessante, explicando... Ele utiliza do Excel, mas de uma forma muito didática. Então, aquilo para mim foi... quando eu juntei aquilo com finanças, Tá. falei, cara, muito melhor que qualquer MBA. Né? Isso que eu fiz, não tá ali no script, mas cheguei a fazer MBA de finanças na GV, depois, quando eu estava na época da construção civil. O outro, Joel J., que é um cara que fala sobre vida, sobre saúde, família, trabalho, alta performance. Eu me identifiquei muito com os valores dele. O outro, Rafa Matos, que fala sobre franquia, expansão de franquias. Foi muito bom, assim, apesar de eu participar de uma imersão que era para franqueadores. E eu estava lá como franqueado, né? Eu até falei para ele, eu falei, cara, eu tô me sentindo um peixe fora d'água, mas tô gostando, porque para você abrir uma franquia, teoricamente a tua gestão ela tem que estar, redondinha, tem que estar em linha. E aí eu comecei a ver várias coisas dentro de casa que eu falei, cara, isso eu posso aplicar, isso eu posso aplicar, isso eu posso aplicar. E várias aplicações eu comecei a usar para isso. E por fim, a minha esposa, que eu fiz um monte de mentorias, né? E aí quando eu chegava em casa, eu falei, cara, olha só essa ideia. Não sei. Falei, cara, eu falo isso pra você há 10 anos. É assim mesmo. Falei, você tá pagando pra isso? Né? Então um beijo pra ela aqui, a minha mentora dentro de casa. Que Isso aí, todos têm um. Que a gente às vezes não valoriza, às vezes a gente precisa ir lá fora pra reconhecer o que tá dentro. É que aí parece que o santo de casa não faz milagre, né? Como usam a frase ali. E quando a gente ouve de fora, a gente consegue entender. Pode fazer sentido. Vamos lá, mais uma aqui, Léo. Bora. Um sonho, uma meta. Cara, eu tenho um sonho, e aí por isso que eu disse da minha esposa, que é palestrar para falar sobre mentalidade, para falar sobre a descoberta da essência de cada um, de se comunicar de uma forma mais humana, mais transformadora. Então, e aí eu comecei a falar isso para ela, falei, cara, eu tô com um monte de ideias sobre isso, eu gosto muito, isso é uma coisa que me inspira. Aí ela fala assim, você já testou dentro de casa? Falei, eu tô querendo vender para fora, mas não testei dentro de casa. E aí, o ano passado, comecei a fazer uma série de treinamentos sobre comunicação não violenta, sobre programação neurolinguística, sobre pontos fortes, parte de forças de caráter. Então, tudo aquilo que eu entendi que fazia parte, que fez parte da minha descoberta, assim, sabe? Que é constante, né? Essa busca pelo nosso autoconhecimento, pela nossa autoconsciência, isso é uma busca eterna, mas quando você tem despertares, cara, chega uma hora que você sai da caverna, tem uma alegoria da caverna de Platão, que ele fala que você começa olhando sempre para as projeções de algo que está vindo, de uma fogueira ali, e aí você fica encantado e olhando, e tem gente que fica a vida inteira olhando para aquelas projeções, para aquelas sombras. Dali a pouco você percebeu que aquela sombra ela é projetada porque existe uma fonte de luz, e aí você começa a buscar o conhecimento. Dali a pouco você viu que tem uma luz mais forte que aquela que vem de fora da caverna, e é quando você sai dessa caverna e... olha tudo Quanta isso coisa aqui, que quanto tem. tempo eu fiquei fora disso e tal. Só que aí você fala, e agora? O que eu faço com tudo isso? E aí quando você lembra que tem um monte de gente que ainda está olhando para as sombras, que está olhando ali para as fogueiras, né? E fala assim, cara, o que eu posso ajudar em cima de tudo isso? Entender que a nossa vida aqui, ela é uma vida passageira, que tudo aqui é um estado, ninguém é um ser. Isso faz parte de uma das partes que eu passo para minha equipe. Eu falo, cara, eu não sou o dono, eu não sou franqueador, eu estou. Assim como cada um aqui não tem um cargo, tem um encargo. É diferente. Então, quer dizer, se você entende que você é um estado, que você... Eu não sou engenheiro, eu me formei engenheiro, porque às vezes o cara se prende num ser que traz o quê? Arrogância, que traz... E aí aquilo blinda de novos conhecimentos e, obviamente, aquilo trava ele de uma autoconsciência. E aí isso me despertou de uma forma muito impactante. Eu comecei a trazer isso para a equipe.
E de uma certa forma, cara, eu tive um resultado muito legal, assim, não só em número, sabe? O número começou a ficar um resultado. Mas acima de tudo, óbvio que é um resultado importante para manter a empresa, mas você começou a ver brilho nos olhos das pessoas. E aí eu tive feedbacks falando, Léo, pô, aquela conversa que a gente teve, aquele treinamento e tudo mais, aquilo não mudou só a minha forma de me relacionar com os funcionários, com a minha equipe. Aquilo mudou a minha forma de relacionar a minha vida, cara. Com a minha esposa, com meus filhos. E aí minha esposa até olhou pra mim, um deles falou, não vou falar em nomes, mas ele sabe que é. Falou, cara, minha esposa olhou pra mim e falou, cara, como você tá diferente. E aquilo pra mim eu falei, cara, tipo, missão cumprida, entendeu? Tipo, e é legal, porque daí o resultado passa a ser uma consequência, né, Léo? Ponto. É isso. Quando o foco é o resultado muitas vezes não vem. Às vezes ele vem, mas de uma forma meio quadrada. Agora, quando o foco, cara, é as pessoas, é você, ele vem automaticamente. E coincidentemente ou não, desde que a gente começou a fazer esses treinamentos, desde que eu comecei a me capacitar, que eu acho que a gente tem que ter essa visão da continuidade da capacitação, os resultados começaram a vir consistentemente. Muito legal. E um hábito diário, Léo? Cara, saúde. Você faz algum esporte, pratica algum esporte diariamente? Diariamente, e eu vou revezando, né? Eu gosto muito de praticar yoga. Então, eu pratico de 2 a 3 vezes por semana quando eu consigo. A musculação, eu tive no começo do ano passado uma lesão no joelho. Começou tudo junto, sabe? Aquela coisa que, sobrecarga no trabalho, na vida pessoal, não sei o quê. E aí começou o ombro zoar, joelho. Eu falei, cara, daqui a pouco eu tô parado sem me mexer porque tá tudo doendo. Eu falei, cara, musculação, que era algo que eu sempre detestava, sempre gostava de algo dinâmico, de jogar bola, de lutar judô, de não sei o que, bababá. Eu falei, cara, tem que fazer musculação, acabou, a vida é essa, o joelhinho tá aqui. O médico falou, cara, ó, ou você exercita ou é faca. E aí eu falei, e aí dentro dessa mentalidade, questão de mentalidade e despertar, eu falei, cara, não existe nada mais importante na nossa vida do que a nossa saúde. Porque sem ela eu não consigo ter relacionamento com meus pais, ter relacionamento com a minha esposa, com meu filho, não consigo estar bem para pensar no trabalho, porque eu vou ter um foco, que o foco vai ser minha dor, vai ser minha limitação física. Fora toda a questão hormonal, né, de dopamina, sei lá, aquela coisa toda. Que deixa você mais motivado. Hoje mesmo, cara, musculação. Você lida diferente com os problemas, né? Os problemas, eles passam a ser não tão pesados, né? Depois que você faz uma carga de exercício, atividade. Então, saúde é inegociável para mim hoje. Muito bom. Cara, Léo, vou agradecer. A gente vai ter que terminar aqui. Tá muito bom, mas sempre fica aquela coisa. Mas é bom ficar um gostinho de quero mais. De repente a gente pensa para mais uma oportunidade. Mas eu particularmente achei sensacional. E vou encerrar aqui, de fato, assim... agradecendo de coração, porque eu acho que o que você está trazendo aqui para a gente não é simplesmente um bate-papo. Eu acho que tem momentos e ensinamentos de vida que você acabou trazendo. Você disse aqui no final que você tinha o sonho, ou tem o sonho ainda de se tornar aí vou chamar de um palestrante, mas a gente pode ampliar isso, né? Mas um mentor, de repente, para muita gente. Pode ter certeza que muita gente que está ouvindo ou que nos ouviu aqui hoje vai sair daqui provocada a querer fazer coisas diferentes. E você é um dos causadores aqui. Então, obrigado mesmo de coração. Legal. Agradeço também ao Luiz, que me acompanhou nesse episódio aqui, um episódio muito, muito rico, sensacional. Obrigado, Maurício. Obrigado, Léo. Gente, vou encerrar, porque a gente precisa aqui, por questão mesmo do nosso timing, né? E, mais uma vez, se quiser deixar um recado final aqui pra gente, Léo, só para a turma que está nos ouvindo aqui, para a gente poder fechar, o que você diria? Primeiramente, queria agradecer vocês pela oportunidade. Isso, toda vez que a gente tem um canal de comunicação em massa, que vai ficar no YouTube, vai ficar no Instagram, é uma forma de você plantar uma sementinha. Então, nós temos que ter a consciência de que nós somos um estado, apesar de ter um ser aqui dentro, mas nós estamos de passagem. E dentro dessa passagem, mais gente vai continuar. E o que nós vamos plantar dentro dessa vida, né? O que a gente vai plantar dentro dos nossos negócios, dentro da nossa equipe, dentro do que a gente for fazer. Então, seja com a marca, seja com os clientes, seja com os colaboradores, seja com os sócios, tem que haver sempre uma vontade de plantar algo a mais, sabe? De você deixar ele com um gostinho de
ter um dia a mais contigo, de aprender um pouquinho mais. Eu acho que aprendizado, eu tenho um propósito de vida que eu quero ter uma vida ímpar, que eu falo. E o ímpar é o acrônimo de impactante. Então, eu quero ter uma vida com impacto, quero ter uma vida memorável, que seja lembrada, quero ter uma vida com propósito e prosperidade, que é o P. Quero ter uma vida abundante e, no fim, radiante, que isso se irradie para todo mundo. Então, todo dia eu acordo de manhã e falo, cara, que hoje seja mais um dia de uma vida ímpar. E então todo mundo que está assistindo que possa ter a sua própria vida ímpar, porque cada um tem, com certeza, um talento, um ponto forte, tem algo a acrescentar a alguém. Sensacional. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Vou mandar aqui nessa câmera aqui, pedir aqui a cada um que nos assistiu, que nos acompanha, para nos seguir, né, nas nossas mídias, nas nossos arrobas aí, né? Dá um curtir aqui, independente da mídia pela qual você está nos vendo ou nos ouvindo, né? Para que a gente possa entender. Comente também para a gente poder saber que tipo de entrevistas, que tipo de bate-papos vocês esperam para frente. E a gente se vê no próximo episódio. Para a gente poder fechar, como de costume, já virou costume agora, vou pedir para que a gente olhe naquela câmera principal ali, para a gente poder dar um tchau para a galera, pode ser? Fechou. Valeu, pessoal! Até a Falou. próxima. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.